quem tu és. Aleluia, glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Deus está nesse lugar. Mais uma vez, que a graça e a paz de nosso Deus esteja sobre você, sobre que você sinta o Espírito Santo de Deus nessa manhã. Queridos, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Uma palavra, o nosso texto base está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versos 25. Uma parábola que Cristo conta, uma parábola que você conhece, a parábola do bom samaritano. E o verso 25 de Lucas 10, ele vai dizer assim, ó: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? Uma pergunta intrigante. Uma pergunta que todos nós, em algum momento da vida, nós vamos fazer. Por quê? Nós temos medo da morte. A verdade é essa. Nós temos medo do que vai acontecer no além, no pós-morte. A verdade é essa. O nosso coração vacila. E aqui nós temos um especialista, um perito, uma pessoa que estudava, que tinha a Torá na cabeça. Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia estavam aqui na ponta da língua. Mas algo intrigava essa pessoa. Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E essa pergunta eu quero fazer para você nessa manhã. O que você precisa fazer para herdar a vida eterna? E eu escolhi a dedo esse tema, é um culto de primícias. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Porque nós confundimos algumas coisas. Por exemplo, Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Existe um princípio que não muda, querido, não muda. Nós não conseguimos acessar Deus através dos nossos bens materiais. Não conseguimos. Por quê? Primeiro, que Deus não é material. João capítulo 8 vai revelar que o nosso Deus, ele é espírito. E importa que aqueles que chegam perto dele precisam adorar em espírito e em verdade. Então, a primeira barreira que nós temos, Deus, nós não conseguimos acessar ele pelos bens materiais. E tem aquele texto de Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas se esquecemos de ler o capítulo inteiro de Malaquias 3, o povo estava chorando. Por quê? Eles reconstruíram o templo e o templo era pequeno, perto do primeiro. E aí os mais velhos que tinham frequentado o primeiro templo, olhou para aquele templo michuruco e começou a chorar. Falei, mas esse é o templo? Não foi esse templo que eu frequentei na minha mocidade? Que coisa horrorosa, pequenininho, não tem glória. E aí Deus olha para eles e fala, olha, por que vocês estão preocupados com o ouro e com a prata, ou seja, com o material? E aí Deus dá aquela sentença, eu sou o dono do ouro e da prata. Não se preocupe com isso, porque eu sou espiritual. Eu sou espiritual. Então existe um princípio que não muda, ele não se altera. Não importa o ano que nós estamos vivendo. Efésios capítulo 2, verso 8. Ele vai dizer exatamente isso aqui. Olha isso. Vocês são salvos pela... Vamos ler, todos juntos? Vocês são salvos pela... É um princípio que você tem que guardar, queridos. A salvação da minha alma e da tua alma, ela acontece pela graça. E o que é graça? É um presente. Graça significa presente, significa dádiva. Sabe aquele teu filho birrento, que aprontou o ano inteiro, mas chega na época do Natal, você fala, tem que comprar um presente para o menino. É meu filho, é minha filha. Ele mereceu? Não, mas é teu filho. E aí você chega, enfrenta a fila, não, eu tenho que comprar um presente. Ou no aniversário, qualquer outra data. Isso é graça, isso é dádiva. Deus olha para nós, Deus nos contempla. Ah, mas aquele Juan é birrento, oh, triste. Mas eu quero dar um presente para ele, eu quero salvar a alma dele, amém? Glória a Deus. Veja, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Nós temos um presente disponível a todos. E aqueles que têm fé, têm acesso a esse presente. Olha que coisa gloriosa. Isso aqui é um escândalo para nós, porque isso já desmonta, já quebra uma questão. Nós achamos que só aqueles que
queremos, achamos que tem o privilégio, só essas pessoas podem acessar o céu. E aqui o texto está dizendo, olha, existe um presente, existe uma graça, existe uma dádiva, e aqueles que têm fé em Deus, o Todo-Poderoso, o dono do presente, essa pessoa é salva pelo Evangelho de Cristo. Olha isso, olha que coisa gloriosa, é um princípio que não muda, querido. Então entenda uma coisa, você acessa a Deus, você toca a Deus pela sua fé, não pelos teus bens materiais, não pelo dízimo, não pela oferta, já vou falar sobre isso. Mas é um princípio que não muda. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus Todo-Poderoso. E aí, a gente troca as coisas. Fala assim, eu quero ter paz com Deus. Não, esse mês eu preciso dar além do meu dízimo. Esse mês eu preciso trazer um sacolão, porque eu estou sentindo que a relação entre eu e Deus está meio estremecida. E aí Romanos, capítulo 5, verso 1, verso 2, vai nos ensinar como é que nós temos paz com Deus. Como é que nós temos paz com aquele que é dono do ouro e da prata? Como é que nós temos paz com aquele que não é material? Veja, portanto, uma vez que pela fé, diga, pela fé, uma vez que pela fé, fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Oh, aleluia! Você tem ideia do que o texto está dizendo? Nós temos paz com Deus, não por causa do dinheiro ou do bem material, mas nós temos paz com Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue sobre a minha alma, me limpou, me purificou, perdoou os meus pecados. Agora eu consigo acessar Deus através da oração. Ah, meu irmão, que coisa gloriosa. Não dependemos de coisas materiais para acessar Deus. Por isso que o ladrão da cruz é um escândalo. Veja bem, nós estamos aqui a vida inteira buscando ser bons e melhores, e vem e toda aquela coisa. Aí o ladrão na cruz, suas últimas horas, talvez minutos, ele reconhece que Jesus, ele não é só Salvador, Jesus é Senhor, ele é Senhor. E ele proclama com a boca dele, ele confessa que esse Jesus é Senhor. E aí Cristo olha para ele e vai dizer, olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O ladrão não tinha nada de material a oferecer, mas se arrependeu e confessou com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, queridos. Olha que coisa gloriosa, mas não é só isso. Provérbios 28, 13. Chegamos agora no segundo ponto. Bom, eu já sei que a salvação não depende de dinheiro. A salvação não depende de nada material. Eu já sei, por exemplo, que é o sacrifício de Cristo que me purifica de todo pecado. Então o que eu preciso fazer? Está aqui, Provérbios 28, 13. Anote esse versículo, porque a gente sofre de amnésia. Nós esquecemos de algumas coisas. 28, 13. Quem oculta os seus pecados não... Opa, olha isso aqui. Quem oculta os seus pecados não prospera. Porém, quem os confessa, mas não basta confessar. Confessa e faz o quê? E faz o quê? Vamos ler todo junto? Faz o quê? Abandona. Eu preciso confessar, mas não só confessar. Eu preciso abandonar. Quem os confessa e os abandona, recebe a misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Um princípio que não muda. Não importa o ano que vivemos. É um princípio que não muda. Por isso que o ladrão da cruz foi salvo. Por isso que tantos outros são salvos. Na última hora, confessou, se arrependeu. E arrependimento significa abandono. Abandonou, deixou para trás, largou. Alcançou o quê? Misericórdia. Então não inverta as coisas, queridos.
Não é praticando boas obras que você vai ter paz com Deus, que eu tenho paz com Deus. Não é vindo à igreja que eu tenho paz com Deus. Isso ajuda, mas não resolve. As boas obras contribuem, mas não resolve. Eu só tenho paz com Deus quando eu confesso o meu pecado e quando eu decido abandonar esse pecado, porque aí eu encontro misericórdia. 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. Nós temos agora um apóstolo afirmando esse princípio. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. João aqui, ele já dá um chicote em nós. Olha, todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos. E aí ele vai dizer no verso 9. Mas, qual que é o princípio aqui? Qual que é o princípio aqui? Qual que é o princípio aqui? Confessar. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, você tem que confessar. Você tem que falar, meu querido, você tem que proclamar. Porque a sua relação com Deus está estremecida, se não estiver cortada. Mas, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, glória a Deus! Glória a Deus! Veja isso, o princípio não mudou. Nós lemos em Provérbios, Antigo Testamento, sei lá quantos mil anos antes de Cristo. Agora nós lemos no Novo Testamento. Pós-ressurreição do nosso Senhor, o princípio não mudou. E aí, nós chegamos em um texto agora que vai nos revelar como que as obras podem contribuir para isso. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 10, perdão, versos 13 ao 15. Veja. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Você pode invocar o nome do Senhor hoje, essa manhã, e salvar a sua alma. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode estar trabalhando com alguém, e um colega, e a pessoa te conta alguma coisa, e você fala, olha, você não quer aceitar Jesus? Não, então, vamos para a igreja. Não precisa ir à igreja. Basta você confessar Jesus aqui e agora, a sua alma será salva. A salvação não depende do templo, depende da confissão. Entenda isso. Aí o verso 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Preste atenção. Todo aquele que confessar, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Ok. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Próximo. E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem o evangelho das boas novas, o evangelho da salvação, o evangelho da graça. Então veja, a partir do momento que eu sou salvo por Cristo, agora eu preciso olhar para minha casa. Quem da minha casa ainda não é salvo? Eu preciso levar essa mensagem para lá. Quem do meu círculo íntimo ainda não é salvo? Quem da minha parentela, dos meus vizinhos, dos meus amigos que não são salvos? Quem? Porque eu preciso levar essa mensagem. Meu irmão, o céu de glória preparado por Deus Pai Todo-Poderoso, ele é infinito. Infinito. Deus ele não tem princípio, ele não tem fim. Imagine isso, na nossa mente nós não conseguimos achar uma lógica para o tamanho desse céu de glória. Portanto, cabe todo mundo e a sua casa, ela tem que estar nesse céu. Você crê nisso? Você acredita? Você ora por isso? Entenda isso, queridos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu e a minha casa entraremos no céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então veja, e aqui nós temos o apóstolo Paulo indagando a igreja. Olha, vocês têm a salvação, glória a Deus. Glória a Deus. Agora, através de vocês, através das boas obras, através do evangelho, através da disposição de vocês, agora vocês vão, ide por todo mundo e pregai o evangelho.
esse evangelho da salvação, das boas novas, porque mais pessoas precisam sair do inferno e acessar esse céu de glória e de poder a qual nós já estamos acessando. Entenda isso. Veja, é um princípio. E como que a igreja faz isso? Como é que a igreja pode ir? Múltiplas maneiras. Uma pregação no domingo. Só que na pregação do domingo, talvez eu não estou atingindo aquele que está lá na tua casa dormindo agora. Numa pregação de domingo, de terça, ou de qualquer outro dia da semana, talvez eu não estou conseguindo acessar aquele seu colega, aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele casal, aquela criança, aquele adolescente que não quer pisar na igreja. Mas Jesus Cristo não falou, venham à igreja. Jesus Cristo falou para a igreja, vão até eles. Nós não podemos inverter as coisas. Nós não podemos inverter. Ide. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E quando o texto fala de porta, fala de portal. Ou seja, a igreja vai até a porta do inferno. E o que é a porta do inferno? Sabe aquela pessoa que está na sarjeta, que está na necessidade, que está acabado no vício das drogas, no alcoolismo, que já foi entregue, que a família não quer mais? Aquela pessoa está na porta do inferno. Graças ao Eterno, que o Evangelho transforma e muda esse tipo de situação. Graças ao Eterno. Isso é a porta do inferno. E aí o texto está dizendo, vão, ide. Ah, mas Senhor, lá é o portal do inferno. Fique tranquilo, a porta do inferno não prevalece contra o poder do Evangelho. Nós já temos essa promessa. E aí nós temos o livro, a carta de Tiago. Capítulo 2, versos 14 ao 20. A Bíblia é completa. Ela vai nos ensinar como devemos agir. Veja bem. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Opa! Agora começou a arrochar um pouquinho aqui. É muito comum você encontrar pessoas que falam assim, eu tenho um Deus no coração. Você pode ter Deus no coração, eu não sei se Deus tem a pessoa. Porque Deus, ele não tem netos, Deus, ele não tem afilhados, Deus não, esse tipo de filiação que nós temos aqui no mundo, biblicamente falando, não existe. Deus, ele tem filhos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ponto. É isso que a Bíblia vai dizer. E aí aqui nós temos agora Tiago dizendo, de que adianta vocês dizerem que têm fé, se vocês não demonstram isso com ações práticas? Nós estamos vendo que a salvação não depende da obra. A salvação não depende da primícia, a salvação não depende do dinheiro, da oferta, do dízimo. Não depende. A salvação é um presente, é uma dádiva. É algo que Deus deixou para todo aquele que crê. Glória a Deus. Porém, uma pessoa que tenha certeza da salvação, ela vai demonstrar e vai refletir isso ao mundo através das obras. Através das boas obras, queridos. Não existe, entenda uma coisa, uma pessoa que é salva, uma pessoa que é realmente liberta, uma pessoa que está com o seu nome escrito no livro da vida, e essa pessoa pratica maldade, e essa pessoa deliberadamente pratica aquilo que vai denegrir o próximo. Não existe. Porque, veja, de que adianta, meus irmãos, dizer que tem fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? A minha fé tem que levar a minha casa à salvação. A minha fé tem que levar as pessoas que estão à minha volta à salvação. Veja, e aí ele vai continuar, ele vai exemplificar isso. Se um irmão ou irmã necessitar de alimentos ou de roupa, 16, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia. Você vai visitar alguém, a pessoa não tem o que comer. Aí você ora, fala em língua, sapateia, jejua, e não sei o que, unge, e tal, aquela coisa, entrega o recado. A pessoa não tem o que comer, queridos. Você resolveu o problema dela? A sua fé resolveu o problema dela? Não. É isso que Tiago está dizendo. Não adianta eu sapatear, não adianta eu falar em línguas, falar em mistério, pular com o pé só, repreender o demônio, Satã.
Não adianta se as minhas obras não acompanhar a minha fé. É isso que Tiago está dizendo. Veja, e vocês disseram até logo. Tenha um bom dia. Já oramos, já repreendemos o demônio, já ungimos, já fizemos tudo o que tínhamos de fazer. Resolvemos um lado, espiritual, mas e o material? Mas e o material? Isso caminham juntos, queridos, juntos. Veja, aqueça-se e coma bem, mas não lhe dere alimento nem roupa. Em que isso ajuda? Em que isso ajuda? Em que isso ajuda? Próximo verso. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está o quê? Está o quê? Todos juntos. 1, 2, 3. Morta. A sua fé, a fé que você tem em Deus que salvou a sua alma, ela tem que revelar, ela tem que produzir, como o texto está dizendo. Ela tem que produzir. Ela não é aquela fé guardada, eu tenho um Deus no coração. Será que Deus tem em você? Não basta ter Deus no coração. Essa minha fé tem que produzir boas obras. Essa minha fé tem que revelar Cristo através das minhas obras. Tiago só deu um exemplo. Depois nós temos Paulo, Pedro, falando, cuide das viúvas, cuide dos órfãos, pessoas que clamam pelo pão. E aí nós temos outro texto que vai dizer, abra tua boca em favor do mudo. Ou seja, da pessoa que não consegue se defender, da pessoa que não tem força, da pessoa que não tem acesso à informação, da pessoa que padece, porque está totalmente fora do sistema. Abra tua boca em favor do mudo. A minha fé precisa produzir isso, queridos. Por isso que, nesse primeiro culto aqui de primícias, olhe bem para essa mesa. Eu quero convidar os senhores. No próximo culto, meu desejo seria essa semana, porque todos os meses, como eu mandei lá no grupo do WhatsApp, a pastora Maria cuida da assistência social da igreja há mais de uma década. Já chegou pedido de todo quanto é jeito. Você pode imaginar, quem lida com gente sabe como é. Chega pedido de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. Mas em 2025, queridos, essa igreja será uma igreja relevante, porque a minha fé, a sua fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai produzir boas obras. Você crê nisso? Então, para o próximo mês do culto de primícias, essa mesa estará farta, em nome de Jesus. Porque eu, você, todos nós, iremos trazer alguma coisa aqui. Ah, eu não tenho. Se organiza, queridos. Jesus Cristo já te salvou, já te libertou. Você come, bebe bem. Se organiza. Se organiza. E aquele que pode mais, ajuda com mais. Aquele que pode menos, ajuda com menos. Aquele que pode intermediar, ajuda na média. Mas se organiza. Porque a minha fé precisa produzir boas obras, meus irmãos. Esse é o extrato da minha fé. Esse deve ser o extrato da minha fé. Agora eu te convido a abrir em Lucas 10, a partir do verso 25, para encerrarmos essa mensagem. Veja, o texto que nós lemos lá no início, o verso. Jesus pregando como sempre, ensinando como sempre, curando como sempre, libertando. E aí chega um perito da lei, um sabichão, um mestre, um professor. E ele fala, Cristo, o que é preciso para herdar a vida eterna? Só que o texto vai revelar que ele não chegou com um coração sincero. Ele só chegou para saber, para provar, para testar Jesus de Nazaré. E aí ele vai dizer assim, né? O que é preciso para herdar a vida eterna? Verso 26. Jesus respondeu, o que diz a lei? Você é um perito da lei. Você tem a lei aqui, ó, na cabeça. O que diz a lei de Moisés? Como que você entende? Olha isso. Aqui que está a chave do texto. O problema é que nós queremos ler a Bíblia para salvar nossa alma. Meu irmão, Jesus Cristo veio e morreu por todos. Todo aquele que crê será salvo. Ele lia a lei, ele tinha a lei na cabeça.
mas ele entendia de uma maneira individualista. O evangelho não é uma maneira individual, o evangelho, Jesus Cristo veio, morreu por um povo. Não foi somente por mim, somente por você, mas por um povo. Aí no verso 27 diz assim, ó: o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. Olha isso. Tudo deve ser colocado diante desse Deus. E ame o seu próximo como a si mesmo. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, ame a Deus, um relacionamento vertical. Agora vocês vão amar o próximo, um relacionamento horizontal. Não existe somente vertical ou somente horizontal. Para que a minha alma seja salva, eu preciso amar a Deus vertical e eu preciso amar o meu próximo horizontal. E aí ele vai dizer no verso 28, está correto. Disse Jesus, faça isso. E você o quê? Mas ele não estava falando da vida aqui agora. Lembre-se, o que é preciso para herdar a vida eterna? Aí Cristo responde, quando você praticar aqui, agora, nessa vida material, essas duas coisas, você salvou a sua alma eternamente. Faça isso aqui, agora, para que a sua alma se salve lá na eternidade. E aí ele vai dizer no verso 29, o homem, porém, querendo justificar as suas ações. Olha isso. O homem sou eu e você, queridos. O homem é eu e você. Sabe aquela pessoa que não reconhece que está errada? A pessoa que não baixa a bola, que não... mas eu só falei aquilo por... Sabe esse tipo de pessoa? É isso aqui, ó. É isso aqui. O homem, porém, querendo justificar as suas ações. A gente é topetudo. Até na oração. Perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha isso. Quem é? Quem é? Próximo verso. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. 31. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Olha isso. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. 33. Então veio um samaritano. E ao ver o homem, teve o quê? Teve o quê? Compaixão. Se você entender agora o que eu vou dizer, você entendeu a mensagem. Compaixão é diferente de dó. Entenda isso. Entenda isso. Compaixão é diferente de ter dó. Quando eu tenho dó, vai depender do meu estado de espírito do dia. Como eu acordei. Aí eu tenho dó. Porque é um sentimento passageiro. Eu estou com dó. Resolvi ajudar. Resolvi contribuir. Resolvi trazer. Resolvi fazer. Eu tenho dó. O problema é que a dó é um sentimento que vem e passa. Hoje eu estou com dó do fulano. Amanhã, dependendo da maneira como eu acordo, eu tenho ódio do cicrano. Dó é um sentimento. É um sentimento passageiro. Ele vem e passa. Eu tenho dó. Só que o evangelho, ele não está te chamando para você ter dó. O evangelho está te chamando para ter o quê? Ter o quê? Compaixão. Compaixão. Compaixão é diferente, querido. A compaixão, ela não está olhando para mim, está olhando para o outro. A compaixão, ela não está olhando para os meus problemas. Eu estou cheio de problema hoje. A compaixão não olha para os seus problemas. A compaixão olha para o próximo. Abra tua boca em favor do mudo. A compaixão olha para aquele que não tem o que comer em casa. A compaixão olha para aquele que necessita e clama pelo pão, não para os meus problemas. Essa é a diferença de compaixão e dó. O problema é que, na maioria das vezes, eu estou tendo dó. E Cristo está dizendo que eu preciso ter compaixão. Compaixão.
E aí o que aconteceu quando aquele samaritano teve compaixão? Veja. Foi até ele. Olha isso. Foi até ele. Se domingo ele aparecer na igreja, a gente ajuda. Você já ouviu isso? Se vier no trabalho, a gente ajuda. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide, vá até os portais do inferno. O samaritano foi até ele. O samaritano podia gritar: ei, vai lá na minha aldeia que eu te ajudo. Não, não é esse o evangelho. Foi até ele. Tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. Obra completa. Próximo verso. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Para o mestre da lei, para o rabino, para o perito. Qual destes foi o próximo daquele homem? Próximo verso. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o quê? O mesmo. Então, meu irmão, primícia não é dó. Primícia não é você passar a mão lá na tua despensa, pega um extrato de tomate, pega o que dá e traz. Primícia é um ato de compaixão com o teu próximo. É um ato de amor com o teu próximo que o evangelho prega, que o evangelho ensina, porque Jesus Cristo teve compaixão de mim, de você, lá na cruz do Calvário, meu irmão. É isso que nós temos que ter na cabeça. Essa parábola, essa história que Cristo conta, ela reverbera até hoje. Porque o nosso próximo não depende do sacerdote, do levita, não depende da pastora Maria ficar te acionando, não depende. Eu preciso ter consciência que o meu próximo, ele está por aí, ele precisa, ele clama pelo pão. É o evangelho. A igreja não pode perder essa essência, queridos. A igreja ela não pode se enviesar simplesmente pelo material, pelo conforto. Isso é bom, eu não estou sendo hipócrita aqui. Nós estamos buscando a modernidade, o conforto, e glória a Deus por isso, e nós vamos continuar buscando isso. Mas nós não podemos perder isso aqui. Nós não podemos perder essa essência. Nós não podemos, queridos. Um dia eu precisei, um dia talvez você precisou, agora Deus nos abençoou, Deus proveu sobre a nossa vida, Deus mandou a prosperidade, agora nós temos que ajudar aqueles que estão na necessidade também, queridos. É um princípio, faça isso para que você tenha vida. Vida aqui, vida agora, a vida eterna, oh aleluia. Se coloque de pé comigo, eu quero orar por você. 2025 só começa, e eu tenho dito aqui, desde os primeiros cultos, 2025 tem que ser diferente na sua vida, 2025 as suas ações têm que ser diferentes, as suas atitudes têm que ser diferentes, 2025 tem que ser diferente, mas diferente como? Você tem que estar mais próximo com Deus, você tem que ter paz com Deus, você tem que buscar esse Deus Todo-Poderoso, a sua alma tem que ter a certeza da salvação, da vida eterna. Porque nós não garantimos 2026. A gente fala, não, mês que vem eu começo, que nem academia, né? Não, dieta, né? Não, semana que vem, toma aí e tal. Ninguém garante nada, queridos. Ninguém garante nada, só Deus consegue garantir alguma coisa na nossa vida. Então o momento é hoje. O momento é hoje. Talvez você ficou longe, andou 2024 aí, afastado dos caminhos, do reino. Está fazendo essa pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta está reverberando o seu coração, a sua alma. Nessa manhã, Jesus de Nazaré está aqui. Confesse, reconheça
peça perdão, não peques mais. Quando você sair por essa porta, você diz para você mesmo: eu serei diferente, porque Jesus Cristo me perdoou. Entenda isso, entenda isso. E eu quero que você curve a sua cabeça agora. E eu quero que você fale com Deus. Fala: Jesus, eu quero que 2025 seja diferente em minha vida. Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço que 2024 eu andei um pouco longe, mas eu quero me aproximar agora. Fala aí, fala com as suas palavras, do seu jeito. Fala aí da sua forma, mas se aproxima de Deus, queridos. Eu disse a você, Deus não é com o material que você se aproxima dele. Você não compra Deus, mas é com a sua fé, é com o seu coração, é com a sua mente voltada para esse Deus todo-poderoso. Ah, meu irmão, Deus tem muito mais. Se tem alguém que quer reconciliar com Cristo, eu peço que você levante a sua mão. Se quiser reconciliar com Cristo, se quiser aceitar Jesus de Nazaré, levante a sua mão. A igreja vai orar com você e por você, uma oração em concordância. Entenda isso, queridos, entenda isso. Jesus Cristo quer salvar a sua alma. Jesus Cristo quer perdoar todos os seus pecados, porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Oh, aleluia. Você não deve se preocupar em receber méritos aqui na terra. Você deve se preocupar com a salvação da sua alma. Ore comigo agora. Pai eterno, eu te dou graças pela tua palavra, e eu te dou graças pela salvação que o Senhor nos proporcionou lá na cruz. Obrigado por esse presente, Pai. Obrigado por essa dádiva, sem merecer. O Senhor perdoou os meus pecados e os pecados de todo esse povo. Ah, meu Pai, obrigado, 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 obrigado. Pai, eu quero continuar sendo um instrumento de bênção, porque mais pessoas precisam receber essa salvação. Mais pessoas precisam acessar o teu trono de glória através da fé. Nos usa, Senhor, através das primícias. Nos usa, Senhor, através dos instrumentos materiais deste mundo para proclamar o Evangelho. Pai eterno, 2025 eu quero me aliançar, eu quero ter um compromisso, eu quero te servir com excelência. Eu não quero ser, ó Deus, vacilante, eu não quero ser, ó Deus, instável. Eu quero estar diante de Ti todos os momentos, Pai. Eu quero estar diante de Ti em todas as oportunidades, meu Deus. Fique comigo, Pai, fique conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus, aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela: Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te ama. E 2025 será diferente. Vamos adorar o Senhor com todo o nosso ser, com coração alegre, tendo essa certeza.